Boa tarde. Continuando, hoje, o tema as virtudes. Vamos a quarta palestra. Vamos terminar este tema para que nós podemos mexer com outros temas a partir não deste domingo que vem, mas a partir do outro domingo, porque este domingo temos Pentecostes e é muito longa a liturgia e não podemos depois fazer a palestra. Mas também não poderíamos terminar antes porque era período da Páscoa, Semana Santa, Edom e outras coisas que hoje pegou esta oportunidade para terminar este tema. Este tema, as virtudes, por meio do cristianismo, não é um tema que se termina em 30, 40 minutos. Mas nós podemos mencionar a base e tocar os itens mais importantes, e com esta maneira saboreamos um pouco das virtudes por meio do pensamento cristão. Este tema deveria fazer meses, aulas e tudo isso. Mas os temas são um oceano. Apenas nós estamos beliscando, saboreando um pouco das riquezas do cristianismo. Nós analisamos das etnias dos outros domingos, outras palestras, analisamos as virtudes por meio da filosofia grega, da filosofia dos egípcios, persas, budistas, hinduístas, judeus e tudo isso. E todas as etnias tinham algumas virtudes antes da chegada de Cristo. Essas virtudes, alguns países avançados na civilização, como os gregos, eles tinham uma opção nas virtudes mais elevada por causa do pensamento filosófico deles. Os judeus também, tanto que no Antigo Testamento a palavra se encontra a virtude 16 vezes, por 48 livros é muito pouco. As virtudes tinham outro pensamento. Dos gregos era pensamento filosófico ligado com o corpo. Nous iis en somati ies. Pensamento, cérebro sadio e com corpo bem sadio. Então, eles tinham essa virtude. Os judeus colocavam as virtudes como fé, respeito para Deus e algumas outras pensamentos místicos e tudo isso. Na realidade, Deus revelou em todas as etnias um pedaço da vontade dele, porque eles não poderiam ser completamente entregues para o mal, que o mal era o demônio. Então, não poderiam ser. Então, eles tinham que ter alguma disciplina para ensinar para os filhos e ensinar algumas coisas boas, que era também voz de Deus, estas
virtudes. Não eram completos, mas era a voz de Deus adentro das etnias. E com essa maneira, Deus preparou as etnias para a chegada do único e verdadeiro Messias, que era o Cristo, em um momento oportuno. Por que era um momento oportuno? O império, desde o Oriente até o Ocidente, era unido embaixo do domínio romano. Então era um país. A língua era a grega, uma língua muito rica, e com esta maneira poderia ser divulgada a vontade de Deus com várias maneiras. Nasceu o Cristo, o Messias, o esperado, na Palestina, uma terra onde era domínio dos judeus, e eles louvavam o único Deus, ao contrário dos romanos e dos gregos, que entrou na mentalidade deles o politeísmo. Então, era um momento oportuno, porque também a humanidade estava em uma decadência. O Cristo chegou para trazer novas virtudes, trazer novos ensinos, que ele não apagou as virtudes das outras etnias, não foi desligadas as virtudes. Por exemplo, a Andria, o coragem dos gregos, ele não falou que não é virtude. A amizade dos gregos, ele não falou que não era virtude. Ele não apagou as virtudes das demais etnias, tanto que eles eram pagãos. Mas ele completou e elevou as virtudes do cristianismo em outra esfera, em outro apartamento, muito mais profundo, muito mais místico e muito mais útil, e não egoísta. Por exemplo, se você está malhando no seu corpo, é algo que você faz para você mesmo. Então, o Cristo, ele ensinou as novas virtudes do cristianismo, que são os diamantes que nós temos neste mundo que nós vivemos, que nos guiam e nos fazem a nossa vida ser melhor. Então, em Anthropsis do Cristo, o Messias pegar a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, dá na palavra virtude uma outra opção. Diferente dos gregos e dos judeus. Também ele ensinou com uma maneira muito pacífica. Ele era pacifista. Ele não mostrou com nenhuma maneira, ele não mostrou uma agressividade. O mundo dos judeus, o mundo dos gregos, o mundo dos romanos e dos demais países era baseado no poder pelas lanças. Ele mostrou o poder pelo amor, a transformação da pessoa quando ele abraça a palavra de Cristo como virtude, quando ele afora da lei sai, não é mais a lei que está fazendo sobra em cima dos relacionamentos dos homens. É o amor, o respeito, com uma maneira diferente, mais profunda.
E vou analisar, vou falar sobre esta mística profunda transformação. Os judeus obedeciam a Deus, a maioria, respeitavam o que Deus mandou, mas Deus mandou para eles as virtudes como obrigação, porque eles eram muito brutos, eles não tinham esta sensibilidade da alma, então Deus deveria ser duro com eles. E tanto que ele era duro com eles desobedeciam. Tinha momentos que desobedeciam. Aí chegava pelo pecado deles, chegava o castigo. Que o castigo não era porque Deus era mau. Castigo era porque eles violaram as leis de Deus. Os gregos também, eles tinham algumas coisas que não eram permitidas, mas como a escravidão, como o desprezo da mulher, como outras coisas ilícitas. Mas eles adoravam aqueles que eram amigos, tinham amistade. Então, tinha coisas contrariando a virtude do um país e do outro. O Cristo não unificou todo isso, todas as etnias, com as mesmas virtudes, com o mesmo pensamento. O pensamento de Cristo, como nós lemos no 5º capítulo e nos versos 3 a 10 do Evangelho São Mateus. Então, ele mostra um diferente pensamento. E o Sermão da Montanha, que ele elaborou, ele falou, Kirche, é a base das virtudes cristãs. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede para a justiça, porque eles vão ser satisfeitos. Aquele que tem fome e sede para a justiça. Bem-aventurados aqueles que são filântropos, eleímones. E aí vai, bem-aventurados aqueles que são pacificadores, porque eles vão ser os filhos de Deus. E aí vai todo este sermão, que é um enorme valor, tem o Sermão das Montanhas para os cristãos. Coisas que nunca os países, os povos antes de Cristo, eles sabiam e escutaram. Ele não falou contra as virtudes das etnias que estavam em aquela época, como a Bíblia deles. Ele não, apenas ele falou, não cheguei aqui para apagar a lei de Moisés. Eu cheguei aqui para completar, com uma completação muito mais avançada. A pessoa, para seguir o cristianismo, que é a voz de Deus, que é a vontade de Deus, as virtudes do cristianismo precisam ser com pessoas que realmente pensam
filosofam, analisam, que não é virtudes supérfluas. Aí ele falou uma outra virtude do cristianismo que ninguém poderia aceitar na época antes de Cristo. Ama os inimigos e perdoa aqueles que fazem mal para você. Até agora, temos pessoas que pensam que isto é covardia, que não pode ser feito. Mas isto é generosidade, porque para você perdoar aquele que faz mal para você, você tem que ter coragem grande, você tem que ter uma alma muito luminosa, muito grande, e esta virtude a mais difícil. Então, o cristianismo não quer cidadãos desta terra que lutam para eles sobreviver por muitos anos. Ele quer o cristianismo cidadãos da terra prometida, que é do céu, que é a eternidade. A nossa vida, com qualquer virtude que temos, se é digo modo antes do Messias, são virtudes que duram só 50, 60, 80, 100 anos. As virtudes do cristianismo que o nosso Senhor prometeu são as virtudes que nos zegam a eternidade, que nos zegam o paraíso. O nosso objetivo é adquirir o paraíso, adquirir o reino de Deus. Deus criou o mundo para ser eternamente vivo. O problema é em que lugar você vai ser cidadão eterno. No paraíso, com a presença de Deus, ou pelas suas vontades e os seus atos, vai ser cidadão no abismo, na cólera, no Hades, na escuridão. Ele nos mostra que quando nós fazemos a filantropia, nós não precisamos mostrar que somos filântropos. Não fazemos a filantropia, não ajudamos, eleimosine, ele fala. Nós não fazemos para somos aplaudidos pelas pessoas. Ah, que bom que é o Padre João, ele faz filantropia. Ah, que bom que é o Bispo Atanásio, ele faz filantropia, ele dá ajuda pelos mais necessitados. Nós não precisamos estas coisas. Nós fazemos a nossa obrigação porque nós somos convictos que o Cristo é o nosso Salvador. Precisamos mostrar para Deus ou em secreto o que nós obedecemos como filhos verdadeiros. Essa é uma das virtudes que ensinou diferentemente dos antigos povos o nosso Senhor. A outra virtude, ele fala sobre a oração. Tínhamos os fariseus, os hipócritas, que eles oravam frente de todo mundo com megalostomia, com palavras grandiosas e provocavam o respeito do povo. Olha como ele está orando, ele é muito religioso. Acontece também, nesta época que nós vivemos, muitas pessoas interpretam a oração com uma maneira muito errada. Eles fazem as pombosas orações e aparecem e se vestem e pensam que são glorificados para eles mesmos.
eles fazem a oração para eles escutarem eles e satisfazer o seu ego. O Cristo falou, quando você quer comunicar com seu Pai, quando você quer comunicar, você se isola no seu quarto, se isola. E com tapinosis, humildemente, pede para Deus o que você quer pedir. Não pede para Deus, quero riqueza, quero isto, quero prosperidade, quero isto e quero outro. Não precisa, porque Ele também falou que Deus sabe que você precisa. Fala para Ele só uma palavra, que é virtude. Senhor, conheces muito melhor que eu o que eu preciso para minha salvação. Então, faça o que eu preciso, não o que eu quero. O pensamento filosófico, místico do cristão é absolutamente diferente do judeu, do grego e de outras etnias, do romano e outras etnias. Por isso, quando ele orava para uma semana antes da crucificação, ele pediu para Deus guardar os que eram dele. Não perguntou, não estou perguntando pelos demais. Estou, Deus, Pai onipotente, estou perguntando pelos aqueles que me deu. Se você considera a sua pessoa, que você é um deles, destes discípulos, então siga as virtudes que nos ensinou. Senão, você vai aparecer como os antigos judeus hipócritas, como os antigos gregos arrogantes e como os que não estavam louvando Deus verdadeiro. Somos cristãos com virtudes além, ensinou o nosso Senhor, além do que as etnias estavam acostumadas. Com essa maneira, o apóstolo Paulo divulga aos filipenses, que Filipos era a cidade do Filipos, da cidade do pai do rei e pai do Alexandre Magno. Ele falou sobre algumas virtudes, mas não descartou as virtudes helênicas, que eram aquelas que elevavam a pessoa e fazia nele não vulgar, não bárbaro, mas fazia nele civilizado. Nós podemos completar, então, as nossas vontades com virtudes de Deus, de Cristo, com as virtudes que nós encontramos em quê? Dentro da Santa Bíblia, especialmente, nós vivemos na época do Novo Testamento. Não adianta você, tem pregadores da palavra, que eles mostram um Deus vingativo, castiga Deus. Esta época já passou. A época da lei passou. E o nosso próprio Senhor falou que toda lei está pinturada em duas virtudes, duas ordens. Amar o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua alma, e o seu próximo a ti mesmo. Que Deus abençoe e proteja.